Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 18 de Elul do ano 5781, a contar da criação. Hoje nós estamos com 354 dias do ano 5781. E nós estamos aí na nossa paraxá semanal, a 50ª paraxá semanal, Kitavô, quando entrares, e hoje é o 5º dia da semana, portanto é o 5º dia do Shabat, e nós estamos na nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura da semana da nossa paraxá. E nós temos a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o qual nos fala conosco nesse sentido. Dias virão, então assim ele nos diz. As pessoas perguntam, mas como você pode ver tanto bem no futuro, se tanto mal predomina agora e cresce dia a dia? Contudo, tal é a ordem das coisas, respondeu o Rebbe. As trevas só foram colocadas no mundo para desafiar a luz. À medida que a luz se intensifica, as trevas se adensam para instigá-la. Então, o que nós temos aqui para aprendermos com essa gota de sabedoria? Aquilo que nós não vemos é exatamente o que nós precisamos ver, ou melhor, aquilo que nós não estamos vendo é aquilo que nós precisamos olhar. Ou seja, quando o Rebbe diz que ele era questionado sobre ele ver tantas coisas boas para o futuro, sendo que o presente, o momento, estava mostrando ali realmente que o mal aparentemente predomina e aparentemente parece que o mal cresce dia a dia. E nesse sentido, o Rebbe diz assim, a ordem das coisas é exatamente essa. Ou seja, as trevas e as suas forças negativas, elas foram colocadas no mundo exatamente para desafiar a luz. Então, por isso, à medida que a luz se intensifica, aumenta, se torna mais forte e dessa forma se torna, começa a demonstrar que vai predominar plenamente. Então, o Rebbe diz, as trevas se adensam, ou seja, elas se intensificam, elas se unem, e as trevas, com as suas forças negativas, exatamente, elas se, entre aspas, elas se avolumam, se aparentemente parecem fortes, mas justamente para continuar o seu trabalho, desafiar a luz. Então, nesse aspecto, o que o Rebbe está dizendo? O que nós estamos vendo é o mal prosperando. Parece que o mal vai prevalecer e o mal vai se expandir nos 4 cantos do mundo e nos 4 ventos, de leste a oeste, de norte a sul. O mal, as trevas, aparecem, que vão prevalecer, dominar tudo. E então o Rebbe diz, o que você precisa enxergar é que a luz, ela está cada vez mais forte. A luz, ela está cada vez mais próximo da revelação da sua fonte essencial. A luz, ela está, de fato, mais forte do que nunca. É que as forças negativas das trevas, elas estão agindo de forma
em que elas se condensaram, estavam muito esparramadas, mas agora elas se condensaram. E ao se condensarem, parece que as trevas e as suas forças negativas parece que realmente estão prosperando, aumentando, e parece que vai dominar o mundo. Mas não é assim. Por que que as trevas, as forças negativas, elas se juntaram, se somaram para demonstrar, aparentemente, uma força, aparentemente, um domínio? Porque as trevas, com as suas forças negativas, sabem exatamente que a luz, muitas vezes, nós não vemos e precisamos ver. A luz, ela está mais presente no mundo. Ela está mais forte nos quatro ventos do nosso planeta. Quando o nosso Rebbe disse que, de fato, à medida que os rabinos fossem realmente se expandindo entre as nações para levar aos não-judeus o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem entre as nações, entre os não-judeus, com o fundamento na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com instruções dos sábios de milênios até aqui e dos sábios da atualidade. A partir desse momento, as trevas observaram, as forças negativas, elas observaram que com esse manifesto dos rabinos, essencialmente do Rabad, estarem se expandindo desde a década de 50 até o presente momento, se expandindo entre os quatro ventos do nosso planeta, então as trevas, as forças negativas perceberam que o seu tempo está contado. E a sua contagem regressiva para perderem totalmente a sua eficácia está numa contagem regressiva. E as forças negativas sabem que, de fato, pouco tempo lhe resta. Por isso que você vê realmente aí o tal de globalismo. Aquilo que você está ouvindo nos últimos tempos chamado de establishment. Por isso que você está ouvindo muito sobre questão de sistema. Vejam bem um exemplo que acontece no nosso país, por exemplo, em que apareceu aí um homem para governar o país, e quando ele disse que Deus está acima de tudo, de todos, então tem um ditado popular aí no meio do nosso povo, né, do nosso povo brasileiro, que só foi realmente esse homem falar que Deus está acima de tudo, de todos, e o inferno, pá, como um vulcão, explodiu. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo no nosso país. Mesmo que dentro de uma visão não muito bem alicerçada no fundamento judaico dos 5 primeiros livros, mas uma coisa é real, no estilo desta pessoa, pelo menos ele veio o que não se falava há várias e várias décadas no nosso país. Não se falava em Deus e que Deus está acima de tudo e de todos. E aí realmente o inferno entrou em chamas. O vulcão, bum, está aí. E nesse sentido, amados, é que o Rebbe está nos falando. É exatamente isso daqui. À medida que a luz se intensifica, as trevas se adensam para instigá-la, para desafiá-la.
Vocês desculpem aí que no último plantão para amanhecer ontem eu caí, né, na armadilha do calor e na madrugada eu tomei água gelada e aí a rinite explodiu. Aí as forças negativas do organismo explodiram. E aí atacou a rinite e nós estamos aí realmente ruim dessa rinite aí. Então, desculpem aí os momentos que a gente precisa suar o nariz aí, ok? Então, amados, dentro desse aspecto aqui, o que o Rebbe está mostrando para nós é que o que nós precisamos de fato enxergar. Nós não estamos buscando um homem perfeito. Nós não estamos buscando um sistema entre os homens da atualidade perfeito. Mas o que nós temos pedido a Hashem é que, de fato, em posições importantes no meio da sociedade humana, no meio da sociedade não judaica, realmente hajam pessoas que possam ter um coração quebrantado, que possa realmente ter uma consciência de Deus e de família, porque são estas pessoas que estarão mais acessíveis para poder realmente serem despertadas para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico. Porque não perderam a consciência de Deus e de família. Porque aquela outra ala perversa que perdeu a consciência de Deus e de família e que não está nem aí, aliás, querem calar a boca das pessoas que falam de Deus, querem destruir as pessoas que falam de Deus, inclusive tentam de todas as formas, até mesmo, né? Tentam fazer com que os que estão no sistema venham realmente elaborar e aprovar leis em que não se fale de Deus e nem de família. Tanto é que esse sistema das trevas, esse sistema negativo, das forças negativas, eles querem, de todas as formas, proibir que se fale nas escolas o que é uma família. Que uma família é composta de um homem e uma mulher que juntos criam filhos, dão à luz a filhos e filhas. É isso daí que está acontecendo. Nós estamos numa guerra que ela é uma guerra espiritual. Então, a nossa base para podermos vencer esta guerra são exatamente as nossas preces. É estarmos focados na nossa techuvá, o nosso retorno a Deus. Estarmos focados nas nossas preces diárias, que são para com Deus uma comunhão pessoal com Deus que nós experimentamos. É estarmos conectados com o estudo da Torá e mais as 7 leis universais diariamente. E somando a isto, a tzedakah, as doações, os donativos, ofertas voluntárias, os dízimos de forma espontânea, para tudo aquilo que venha focar onde tem estudo da Torá, comunidades, sinagogas, onde também deve se aplicar cada vez mais em ajudar ao pobre, ao destituído, ao desfavorecido, ao órfão e à viúva. Então, é nisso daí que nós precisamos essencialmente estarmos focados. Podemos levantar realmente a nossa bandeira de Mashiach, a nossa bandeira do nosso país juntamente, para estarmos aí proclamando, e junto com a bandeira do país, a bandeira de Mashiach, para que as pessoas possam ver que bandeira é essa. E você possa então dizer, essa é a bandeira do Mashiach, porque este é o único homem que colocará em ordem todas as coisas. Até lá, que Deus coloque pessoas que possam contribuir para que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja para os nossos dias, que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Para que esta realidade aconteça e dessa forma, de fato,
as trevas e as forças negativas caiam completamente, plenamente por terra. Então, enquanto Mashiach não se revela, nós estamos nesta guerra. Não adianta você falar ou dizer, né, que você é um isentão, ou como o avestruz enfia a cabeça debaixo da terra e deixa o mundo para lá. Não. Você está numa guerra. Quer queira ou não, quer você concorde ou não, quer você aceite ou não. Foi a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe ontem. Então nós estamos realmente nesse embate. E por isso, como que nós podemos ver tudo aquilo que é bom para o futuro, que está no futuro, um futuro breve, que acontecerá nos nossos dias? Mesmo que estejamos vendo que parece que as trevas e as forças negativas estão aí a todo vapor. Os perversos parece que estão cada vez mais fortes, falam o que bem entende e não existe punição para eles. Enquanto que aquele que fala a verdade, ele é punido. Podemos contemplar o mal aí nos quatro ventos do mundo, não é só no nosso país não, é no mundo. As pessoas sendo torturadas, escravizadas, as pessoas sendo obrigadas a fazer o que não querem, dentro do aspecto que está ligado a essa questão de medicação dos dias atuais. Desculpa. Então, essa é a guerra que nós estamos vivendo. E por isso, a sua liberdade, ela é uma realidade que ela está em xeque. Ainda não está em mate, xeque-mate. Mas poderá entrar em xeque-mate se nós, de uma forma geral, simplesmente ficarmos em cima do muro ou ficarmos como avestruz, com a cabeça lá enfiada debaixo da terra, numa posição indigna. Nós somos guerreiros. E nós somos chamados para essa batalha. Nós não fomos chamados para ficar aí que nem baratas tontas. Ah, não sei o que está acontecendo. Ou você viu o que aconteceu? Não, não vi nada. Ah, não sei de nada. Ah, aliás, eu não quero nem saber, viu? Fica você por aí que eu fico por aqui. Eu não quero saber de nada. Aí, de repente, né, vamos assim dizer, de repente chega aí, né, um grupo de pessoas na porta da sua casa com escolta policial, não bate na porta, arromba a porta, entra e fala para você, ó, esse povo que tá aqui vai morar aqui a partir de agora, tá bom? Tchau. E ai de você se falar alguma coisa, aí você é tirado dentro da tua casa e você vai para a cadeia. E as pessoas que eles trouxerem invadem a tua casa e vai morar na tua casa. Esse é o sistema do globalismo que querem implantar no mundo inteiro. É o sistema socialista comunista que quer arrasar com os países onde eles ainda não conseguiram arrasar, porque é onde eles entraram arrasaram. São mais de 100 milhões de mortos que tem na história do socialismo comunista. Então, você dar uma de isentão, não chore depois, se você perder a sua liberdade. Você não fez nada por ela. Nem prestou para fazer preces por ela. Ah, não, eu não me envolvo com isso, nem vou perder meu tempo de fazer prece por isso daí não. Bom, parando por aí, porque uma coisa é certa, ou você é luz, ou você não é luz. Ou você está com Deus, ou não está com Deus. Quer você queira ou não, quer você aceite ou não. Mas essa batalha é para aqueles que seguiram os grandes heróis da Bíblia até os dias atuais. Então, seja forte, seja luz,
seja um guerreiro, ou uma guerreira, modo de dizer, no sentido genérico, um guerreiro. Porque essa é a realidade que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Por quê? Porque as trevas se uniram. Por isso que parece que elas estão mais fortes. Porque elas se condensaram, as forças negativas se somaram. Podem ver que os perversos, mesmo sendo inimigos, eles estão se unindo cada vez mais, porque eles estão percebendo que o espaço deles já não é mais o mesmo, é menor. Porque eles já estão percebendo que eles não vão conseguir vencer essa batalha. Que eles sabem que o seu sistema não vai prevalecer. Eles sabem que as suas mentiras não prevalecerão. Eles sabem que as suas injustiças com impunidades, eles sabem que estão com os dias contados. Então é por isso que eles se uniram, se condensaram e estão agindo mais maciçamente juntos para realmente tentar calar a voz humana. Voltou o sinal. Baruch Hashem. Voltou o sinal, ok? Então, por isso, amados, né, o nosso desafio é grande. E se o desafio é grande, é porque realmente Deus está confiando a cada um de nós algo magnífico. Então, portanto, vamos em frente nessa nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e com a nossa orientação rabínica do nosso Rebbe Yaakov Gerenstad. Ok? Baruch Hashem. Donária Carmo, né? Portugal, Luciana Rodrigues, Marília, Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Quem mais que está por aí? A Malu, né? Distrito Federal, Baruch Hashem. Quem mais que está aí? Ok. Baruch Hashem. Então, à medida que vamos entrando aí, vamos dando aí um shalom, né? E né, avisando aí, né, o pessoal de Bauru e região a respeito da festividade de Rosh Hashanah, do Ano Novo 5782, né? Então, estamos aí preparando aqui para nossa região, né? Já temos aí o local alugado para podermos fazer o cerimonial do Ano Novo e o jantar especial de Rosh Hashanah, do Ano Novo 5782, né? Estamos aí, né, produzindo junto com a nossa querida Edna, né, o jantar especial de Rosh Hashanah. Então nós teremos aí 3 tipos de saladas, né, que vai ser muito bom. Salada verde e amarela, alface, rúcula e manga. Uma segunda salada de beterraba, romã e mel. E uma terceira salada de alho poró, limão e sal. Teremos aí, né, como pratos quentes, né, o arroz moreno, tzimes de cenoura, mel e uva passas, o feijão roxinho, as carnes, né, de frango, nós teremos aí tulipa dourada, e bovino nós teremos aí costela assada. O acompanhamento para as carnes, nós teremos aí um molho à moda Edna, o rutinei de manga, um acompanhamento especial, receita judaica também, para o acompanhamento, e farofa, né? Como sobremesa teremos aí o famoso doce de abóbora, o lecar, que é o bolo de mel. E como bebidas teremos aí então, né, o vinho, o suco de uva, refrigerantes e suco de laranja. Esse é o nosso jantar especial de Rosh Hashanah, né? Então, quem comparecer, boa degustação. Quem não puder comparecer, vai ficar com água na boca. Ai, meu Deus do céu, por que que eu estou morando tão longe assim em Portugal, por exemplo? Né? A Donária, o José Luiz,
a Malu, lá no Distrito Federal, meu Deus do céu, me deu até fome agora, né? A Luciana Rodrigues, aqui pertinho de Marília, já falou que não pode comparecer, meu Deus, que é isso, né? Olha o que vai perder aí, Luciana, né? A Marli Stael lá em Espírito Santo, junto com a Ananias, seu marido, né? Também, oh meu Deus do céu, porque fui morar tão longe, né? Sem contar outros tantos aí, né? Que em vários lugares do Brasil não vão poder comparecer, né? Então, mais de uma forma mais especial, né? O pessoal da nossa região, né? Não perca a oportunidade. Tem muita gente que está longe, muito mais longe do que você, e se pudesse compareceria, né? No cerimonial e no jantar especial do Ano Novo 5.782, ok? Então a Fátima e o Oswaldo Sato, lá por exemplo, no Japão, né? Também vão ficar aí com água na boca e muita fome, né? A Yaritza lá no Chile, né? Temos lá o Rafael, se não me engano, que é lá de Girona, na Espanha, né, que também vai estar aí, né, distante, e nesse sentido aí vai ficar aí também com água na boca. A Cibele, né, lá, a Cibele lá de Portugal, também de Lisboa, né, também vai ficar aí com muita vontade nesse sentido aí, ok? Então, é o Jaime Rafael lá de Girona, cidade de Girona lá, da Espanha, né? Mas, vamos lá, vai ter um dia que nós poderemos estarmos juntos aí pela graça e misericórdia de Hashem, ok? Queremos também mandar aí um shalom, né, para o Donizete Castro, lá da cidade de Franca, interior de São Paulo, o Felipe Costa Oliveira, Manaus, Amazonas, o Alberto Saul, o Walter Luiz Carvalho e a sua esposa Vivi Monzo, lá de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo, a Calaça Mariá, o AGP Inácio de Lavras de Mangabeira, lá no Ceará, o Nilson Fernando Dias de Itapecerica da Serra, São Paulo, o Maurício Esplipac, a Celina Souza, também de Brasília, né, Distrito Federal, Ariel Segal, de Curitiba, Paraná, a Irani Braga, de Mendonça, né, e o seu esposo, Juarez Carvalho, de Nova Lima, Minas. Desculpa aí, gente. Silvie Andy, né, de Damburi, eu acho que é assim que fala, dos Estados Unidos, a Claudiana Rodrigues, né, a Grande São Paulo, o Wanderson Herculano da Silva, a Janete Vargas, lá de Portão, Rio Grande do Sul, Paulo Melo de Taubaté, Grande São Paulo, Maria Helena Cardoso Silveiras, do Rio de Janeiro, o Jorge Ribeiro, lá de São Paulo também, Alessandro, seu esposo Ângelo, de Formiga, Minas, a nossa querida Simone Cremonese, lá de Cremonese Ferreira, de Ribeirão Preto, né? Aqui também interior de São Paulo, a Vânia Branco, de Ipatinga, né? Minas Gerais, a Zeni, lá de Ipatinga também, Minas Gerais, né? Então, nosso shalom, shalom para vocês aqui, ok? Hoje nós estamos no nosso quinto dia, né, da semana, o quinto dia do Shabat, e a nossa quinta leitura, ela está no capítulo 27 de Deuteronômio, no capítulo 27 de Deuteronômio, a partir do versículo 11 até o capítulo 28 e o verso 6, com os comentários de Irache. Então, a nossa aliá, ela nos fala assim, né? São as últimas instruções de Moshe,
né, o testamento final de Moshe, ele falando sobre a aliança, né, a reafirmação da aliança. E aqui, né, ele fala, né, sobre a travessia, né, do Rio Jordão e o que o povo judeu precisa fazer na sua sequência, né? Então, Moshe ordenou ao povo naquele dia, dizendo: como acabo de mencionar, no mesmo dia em que atravessando o Rio Jordão, realizareis uma cerimônia de bênçãos e maldições. De bênçãos e maldições. Assim a fareis. Os sacerdotes e os levitas se postarão com a arca da aliança no vale entre os montes Gerizim e Eival. As seguintes tribos ficarão sobre o monte Gerizim, e os sacerdotes e os levitas se voltarão para ela a fim de abençoar. As tribos que ficarão no monte de Gerizim são Shimão, Levi, Judá, Isahar, né, e José, né, com as duas tribos, né, Menashe e Efraim, e Benjamim. E as seguintes tribos ficarão no monte Eival, para que os sacerdotes e os levitas se voltem para eles com o propósito de proferir a maldição. Ruben, Gad, Asher, Zebulun, Dan e Naphtali, com o propósito de proferir a maldição, que assim será feito logo em seguida. Assim que todos estiverem posicionados, os sacerdotes e os levitas erguerão a voz, dizendo as seguintes declarações a todo indivíduo de Israel. Ainda que voltados para apenas metade do povo de cada vez, em voz alta. Primeiro formularão cada declaração como bênção, de frente para o monte Gerizim, e depois como maldição, de frente para o monte Eival. Essas declarações referem-se principalmente a comportamento que pode passar despercebido e, portanto, não pode ser corrigido. Primeiramente, voltados para o monte Gerizim, dirão: abençoado seja o homem que não faz imagem esculpida ou fundida, que é abominação para o Eterno, por ser obra das mãos de um artífice, e não a levanta em segredo. Todo o povo responderá dizendo amém. Então, voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, que é abominação para Deus, por ser obra das mãos de um artífice, e a levantar em segredo. Todo o povo responderá dizendo amém. Novamente, voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que não degrada seu pai nem sua mãe. Todo o povo responderá dizendo amém. Mais uma vez, voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que degradar seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá amém. Então nós vamos observando assim que alternadamente viram-se para o monte Gerizim, profere uma bênção, vira para o monte Eival e profere uma maldição, certo? Então nós vamos ver isso em toda a sequência aqui. Novamente voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que não afasta o marco que assinala o limite do terreno de seu vizinho. Todo o povo responderá amém. Mais uma vez, voltados então para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que afastar o marco que assinala o limite do terreno de seu vizinho. E todo o povo dirá amém. Novamente, voltados para o monte Gerizim,
Os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que, em sentido figurado, não faz um cego extraviar-se no caminho. Isto é, não dá conselhos prejudiciais a uma pessoa desinformada sobre um assunto específico. Todo o povo responderá dizendo amém. Mais uma vez voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que, em sentido figurado, fizer um cego extraviar-se no caminho. Todo o povo dirá amém. Novamente voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que, em sentido figurado, fizer um cego extraviar-se no caminho. E todo o povo dirá amém. Novamente voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que não desvirtua o julgamento do convertido, do órfão ou da viúva. Todo o povo responderá dizendo amém. Mais uma vez, voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que desvirtuar o julgamento do convertido, do órfão ou da viúva. Todo o povo dirá amém. Novamente voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que não fornica com a mulher de seu pai. Descobrindo assim, em sentido figurado, o canto do manto de seu pai. Todo o povo responderá dizendo amém. Mais uma vez voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado aquele que fornicar com a mulher de seu pai, descobrindo assim, em sentido figurado, o canto do manto de seu pai. E todo o povo dirá amém. Novamente voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que não tem relação carnal com nenhum animal. E todo o povo responderá amém. Mais uma vez, voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que tiver relação carnal com qualquer animal. E todo o povo dirá amém. Novamente, voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que não fornica com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo responderá amém. Mais uma vez voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que fornicar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. E todo o povo responderá amém. Novamente voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que não fornica com sua sogra. E todo o povo responderá dizendo amém. Mais uma vez voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que fornicar com sua sogra. E todo o povo responderá amém. Novamente voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que não golpeia seu próximo em segredo, fazendo mexericos injuriosos, a famosa fofoca, sobre ele. E todo o povo responderá amém. Mais uma vez voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que golpear seu próximo em segredo. E todo o povo responderá amém. Novamente voltados para o monte Gerizim, os sacerdotes e os levitas dirão: abençoado seja aquele que, no exercício de sua função de juiz, não recebe suborno para mandar executar um inocente. E todo o povo responderá dizendo amém. Mais uma vez, voltados para o monte Eival, os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que receber suborno para mandar executar um inocente. E todo o povo responderá amém. Então os sacerdotes e os levitas
proferirão uma bênção e uma maldição gerais, que se aplica a todo o conjunto das leis da Torá. Voltados para o Monte Gerizim, pela última vez, então dirão. Então, voltados pela última vez para o Monte Gerizim, dirão: abençoado seja aquele que confirma todas as palavras desta Torá, cumprindo-as. Todo o povo responderá dizendo amém. E voltados para o Monte Eival, pela última vez os sacerdotes e os levitas dirão: amaldiçoado seja aquele que não confirmar todas as palavras desta Torá, cumprindo-as. Todo o povo dirá amém. Com isso se encerra a cerimônia. E aqui no capítulo 28, do verso 1 ao 6, então Moshe, com os comentários de Irache, comenta rapidamente sobre bênçãos e maldições, dizendo: como sabeis, Deus vos abençoou e vos amaldiçoou quando estáveis no monte Sinai. Agora acrescentarei minhas próprias bênçãos e maldições às dele. Porém, minhas maldições serão mais brandas, tanto em intensidade como em alcance, pois as transmitirei a vós como indivíduos, no singular, e não ao povo todo como entidade coletiva, ou seja, no plural. Se obedecerdes a Deus, teu Deus, cuidando em guardar seus mandamentos, estudando as instruções da Torá, para cumprir corretamente todos os seus mandamentos, que eu te ordeno cumprir hoje, então Deus, teu Deus, te colocará acima de todas as nações da terra. Não precisarás perseguir a prosperidade, ao contrário, todas estas bênçãos te perseguirão e te alcançarão, se obedecerdes a Deus, teu Deus. Serás abençoado na cidade e no campo. Abençoado será o fruto do teu ventre, os teus filhos, obviamente, o fruto do teu solo, que é exatamente o produto da colheita, e o fruto dos teus animais, a prole do teu gado, e a riqueza de teus rebanhos. Abençoado será o teu cesto de comida e a tua amassadeira. Assim como és abençoado ao entrardes no mundo sem pecado, do mesmo modo serás abençoado ao partires deste mundo. Aqui nós encerramos a nossa quinta aliá e amanhã nós vamos prosseguir com essas bênçãos e maldições de Moshe. Na primeira parte, onde nós temos aí no capítulo 27, verso 11 até o verso 26, são as bênçãos e as maldições que realmente Deus deu no Monte Sinai. Por isso fala que Deus, o vosso Deus, vos abençoe e vos amaldiçoou no Monte Sinai. E nesse cerimonial quando entrardes, Kitavu, quando entrardes na terra, então fareis um cerimonial realmente de bênçãos e maldições, como foi descrito aqui. Então, primeiramente, os levitas e os sacerdotes, junto com a arca, que ficava entre os dois montes, Gerizim e Eival, nesse sentido, ficavam no meio, entre os dois montes. Então, viravam para o Monte Gerizim, falavam uma bênção, na sequência virava para o Monte Eival e falava uma maldição. Então, quando você pega aqui no aspecto aqui literal da Torá que nós acabamos de ler, esse texto do capítulo 27, verso 11 até o verso 26, você não lê as bênçãos, você só lê as maldições. É nesse sentido que o Rebbe fala para nós nessa gota de sabedoria de hoje, quando ele nos fala a respeito dessa questão, aqui, deixa eu pegar aqui o texto em si, por que ele via tantas coisas boas no futuro, se o presente mostrava que
o mal, as trevas, né, estavam parecendo que cresce cada dia mais e prevalece na sua aparência, né? Então, o Rebbe, respondendo essa questão, ele disse, esta é a ordem das coisas. Deus colocou as trevas aqui neste mundo justamente para desafiar a luz. Por isso que em outra gota de sabedoria, nós temos aqui a expressão do Rebbe dizendo que sobre pressão nós trabalhamos melhor. Exatamente nesse sentido. Estudar a Torá, estudar os mandamentos, as 7 leis universais, como executar, como obedecer. Então, dentro desse aspecto, né, o nosso Rebbe, ele fala exatamente nessa questão sobre aquilo que nós vemos, mas nós precisamos enxergar a realidade dos fatos. Lembremos que em outra gota de sabedoria, o Rebbe diz que esse mundo de mentira, ou seja, o mundo que vemos, né, não é exatamente isso que nós vemos. E por isso, Mashiach, ao se revelar, ele estará fazendo a redenção final, trazendo realmente a cura para todas as coisas que estão diante de nós e que muitas vezes nós nos abatemos diante das coisas negativas e ruins. Então, nesse aspecto aí, o Rebbe, ele fala, e vem falando de várias formas aí, que realmente a luz, ela vai prevalecer, a verdade vai prevalecer, melhor dizendo, né, a luz e a verdade prevalecem como sempre prevaleceram, e porque elas são eternas, como é o próprio Deus, que é eterno, e ele é a essência de todas as coisas. E por ele ser a fonte, de fato, de toda a verdade, de toda a luz, de todo o bem, né? Então, estas coisas vão prevalecer eternamente, porque ele assim criou todas essas coisas positivas para prevalecerem para sempre. Por isso que as próprias trevas se dissiparão, porque elas serão transformadas em luz. A mentira, ela será completamente desfeita, porque ela se converterá em verdade, ou na verdade. Assim como também a mentira se converterá na verdade, a escuridão se transformará na luz, a injustiça se transformará plenamente na justiça, né? O mal se transformará em bem, a morte estará cessando completamente e a vida prevalecendo para sempre. Então, à medida que a luz se intensifica, ou seja, à medida que se intensifica esta luz da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, isso nos mostra que nós estamos cada vez mais próximo dessa realidade. Então, nós precisamos aprender a ver, mas olhando. É exatamente aqui nessa passagem do capítulo 27, do verso 11 ao verso 26, que nos fala essa realidade. Quando você vai para a Torá escrita, você só vê as maldições, você só lê as maldições. Mas se você abre os seus olhos espirituais, a sabedoria espiritual, então você vai enxergar que por detrás de toda e qualquer palavra de maldição esconde-se um grande bem, uma grande bênção. É nesse sentido que essa passagem a Torá quer mostrar para nós. É nesse sentido que os sábios, né, principalmente com os comentários de Rashi aqui, quer nos ensinar e nos, vamos dizer no bom sentido, nos adestrar corretamente, para essa batalha. Não vendo a batalha em si como algo negativo e cruel, mas olhando que está além da batalha, além desta frente que está em escuridão, em trevas, está
o mal parecendo que vai prevalecer, a perversidade e os perversos parece que vão viver para sempre do jeito que eles estão agindo. Não, o que a Torá, os sábios, Irache traz para nós aqui, é que nós precisamos aprender a olhar que atrás da escuridão está a luz. Atrás da mentira está a verdade. Que atrás do mal está o bem. Que atrás de toda injustiça está a justiça. Olhar realmente isso, como diz o salmista lá no Salmo 121, olhando para os montes, as trevas, o mal, a perversidade, as forças negativas, parece que não temos saída. Parece que nós não vamos a lugar algum, muito pelo contrário, parece que vamos sucumbir. O mal, a escuridão, a injustiça, os perversos, a morte, parece que vai prevalecer e parece que nós perdemos. Não, o que a Torá quer trazer para nós aqui é exatamente isso. Nós precisamos, como diz o salmista, olharmos além das dimensões de todas estas coisas e vermos que, de fato, a luz é muito maior do que a escuridão, as trevas. Que a verdade é muito maior do que toda e qualquer mentira condensada. Que a vida, ela é muito maior diante de toda e qualquer morte. É para que nós possamos, de fato, vermos e contemplarmos que a injustiça com os perversos que estão neste exercício não prevalecem e não prevalecerão, mas aquele que é Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, a sua justiça permanece e prevalece. Então, olhando além dessas dimensões, o que eu contemplo, o que eu de fato estou olhando, a glória do nosso Deus, que com ele vem todas as múltiplas milhares e milhares de bênçãos. Então, sob pressão, trabalhamos melhor, ou seja, quando nós contemplamos na Torá escrita apenas as expressões de maldições, é para que nós estejamos exercitando a nossa consciência divina, que por detrás de cada maldição está o bem maior. E depois, quando nós entramos no capítulo 28, então, Moshe vem e fala sobre novas bênçãos e maldições, e vai também dentro desse mesmo escopo aí, né? Então, por isso ele diz, né? Se obedecerdes a Deus, teu Deus, em guardar seus mandamentos, estudando as instruções da Torá para cumprir corretamente todos os seus mandamentos que eu te ordeno a cumprir hoje, então Deus, teu Deus, te colocará acima de todas as nações da terra. Não precisarás perseguir a prosperidade. É interessante nós observarmos isso daqui, né? Então, não precisarás perseguir a prosperidade. Tem pessoas aí que vendem sua alma ao diabo, né? Um modo de dizer, para poderem ficar bem financeiramente e materialmente. E não precisa. Qual que é a chave do segredo da prosperidade? Qual que é a chave do segredo da prosperidade financeira e material? Mas antes disso, qual é o segredo da prosperidade, da saúde mental, da saúde corporal? A resposta para ambos os aspectos é, de fato, o mesmo. É estudar a Torá, as 7 leis universais, aprender e obedecer. Então, diz, né, Moshe aqui, não precisarás perseguir a prosperidade. Pelo contrário, todas estas bênçãos te perseguirão, te alcançarão. Por que que aqui fala te perseguirão e te alcançarão? Significa que mesmo aqueles que não querem essas prosperidades e correm da prosperidade, elas perseguirão os tais, os alcançarão e quer queiram ou não, eles serão abençoados com prosperidade. Então por isso fala, perseguirão e te alcançarão.
Por mais que o filho da obediência queira fugir da prosperidade financeira e material, ele será perseguido por ela, ele será alcançado pela prosperidade. Por isso que os sábios falam que uma das características que antecedem a revelação do justo Mashiach é exatamente para com os tais que estão aí vivendo, realmente estudando, aprendendo e obedecendo os mandamentos do Eterno, que virá uma boa prosperidade para os tais. É uma também dos sinais para os últimos momentos ante a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, por isso, amados, estamos diante de nós realmente o segredo de toda prosperidade, seja de âmbito espiritual, físico, financeiro e material. Esta é a chave. É só nós executarmos, ok? Então, vamos ficando por aqui hoje, pois nós precisamos mastigar bem esse alimento, digerir bem e não esquecermos, precisamos, de fato, estarmos estudando, aprendendo, obedecendo. Não pode separar uma coisa da outra. Elas são, de fato, unidas, condensadas, para que cada vez mais a luz de Deus seja mais forte para os nossos dias. Que prevaleça a luz